flui do trono de Deus, que é inesgotável, é eterno. Jesus, em certo momento, arguido e questionado acerca do que é a vida eterna, sabe o que ele responde? A vida eterna é essa, que me conheça e conheçam aquele que me enviou. O que Jesus responde é que é necessário uma eternidade toda para conhecermos a Deus, porque Deus é eterno. Deus é eterno. E isso faz-nos chegar a uma conclusão muito óbvia. Se de alguma forma vivemos uma experiência com Deus limitada, não é porque Deus está limitando a nossa experiência, mas é porque nós estamos limitando a nossa experiência com Deus. Quantos estão entendendo? Se Deus é eterno, se Ele é um rio de águas vivas que flui a toda a eternidade, se é necessária uma eternidade toda para conhecê-lo, se a nossa experiência com Deus é limitada à história daquilo que vivemos há 10 anos atrás, a testemunhos que vivemos há 15 anos atrás, e não temos testemunho fresco de revelação, de milagres, de ação de Deus na nossa vida, é porque estamos limitando a ação de Deus em nós. Deus é uma fonte inesgotável. Gálatas, no capítulo 4, no verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Aqui o apóstolo Paulo estava tratando um problema crônico na igreja da Galácia, que era o problema do legalismo judaizante. E diante disso o apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. Porém, a imaturidade de vocês, ó Gálatas, tem os feito não usufruir da herança que há em Deus. E o que ele está dizendo em Gálatas 4:1 é o seguinte: enquanto o herdeiro, quem é herdeiro? Nós fomos adotados por Deus, e como diz o apóstolo Paulo em Romanos, se somos filhos adotivos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem aqui é herdeiro de Deus? Maravilha, não é? E o que Paulo está dizendo é: enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Esse versículo responde o questionamento que eu vivi na minha adolescência e infância, ao olhar para muitos cristãos vivendo de forma medíocre com Deus. A questão não era que necessariamente eles não eram convertidos. A questão é que eles eram imaturos na fé. E isso os levava a usufruir pouco da herança de Deus. Porque o que o texto bíblico está falando de maneira muito clara é que o usufruto da herança de Deus está atrelado à nossa maturidade. Não é que nós não tenhamos, é porque simplesmente não estamos preparados para usufruir. Não é porque Deus não quer fazer, é porque simplesmente somos imaturos para ver Deus fazer. E diante disso, existe um desafio bíblico, que na Bíblia é chamado de santificação, que é um convite para que amadureçamos, para que cresçamos, para que amadureçamos a fé. Amém?
E deixa eu te contar uma curiosidade. Tempo de igreja não é igual a maturidade. Maturidade não está atrelada ao quanto tempo você tem de conversão. Maturidade está relacionado ao quanto você tem de revelação de quem Deus é. E revelação não é a mesma coisa do que conhecimento e informação intelectual. Revelação é quando o nosso coração entende visceralmente quem Deus é e se move a partir de quem Deus é. Quer um exemplo disso? Abraão, velho, Sara, velha. Deus diz para Abraão que daria um filho a eles. Abraão crê, Sara ri, dão uma ajuda para Deus, e Deus recusa a ajuda deles, e diz: não, eu vou dar um filho a você, Abraão. E Abraão, na sua velhice, gera Isaque, o filho da promessa, provisão de Deus. Meus irmãos, não tinha pílula azul, não tinha nada que pudesse ajudar Abraão, Sara a engravidar. Não havia nenhum método conceptivo que pudesse de alguma forma auxiliar Sara, que era estéril, Abraão, a gerarem um filho. Não tinha. Deus fez um milagre. E quando Deus fez o milagre, Abraão teve revelação de quem Deus é. Quem Deus é? Provedor. Provedor. No ventre da estéril, Deus é poderoso para gerar um filho, se Ele quiser. Aí sabe o que acontece? Deus pede para Abraão: dê o seu filho. Dê o seu filho como oferta a mim. E a questão é: por que Abraão entrega o seu filho com aparente tranquilidade, agilidade e rapidez? Por quê? Porque ele conhecia o Deus provedor. Ele sabia que o Deus que tinha dado um filho a ele cuidaria dele. Ele sabia que Deus que tinha dado um filho a ele faria alguma coisa com o filho dele. Mas que o filho da promessa que Deus havia dado seria guardado pelo Senhor. Abraão vai até as últimas consequências. Você conhece a história. Ele pega o punhal e o anjo do Senhor aparece dizendo: não, Abraão, o que você está fazendo? Você está maluco? E aí então Abraão olha nos arbustos e vê um cordeiro. Pega aquele cordeiro e o sacrifica. E ali naquele monte, Abraão diz: Jeová Jiré, Deus proverá no monte do Senhor. Abraão teve revelação de que Deus é provedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a informação intelectual de que Deus é provedor, todo crente tem ou não. Agora, a revelação de que Deus é provedor, é outra história, é outra coisa. Oswald Smith, um missionário europeu, que teve durante a sua vida mais de 50 orfanatos, cuidou de centenas de crianças. Conta-se na biografia dele que dado dia não havia comida para ele servir os órfãos da casa dele. Então, ele reuniu todas as crianças órfãos para o momento da refeição. E a biografia conta que todos deram a mão, sem nenhuma comida na mesa. E Oswald Smith orou ao Senhor dizendo: Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. E a biografia conta que quando Oswald Smith orou e disse amém, a porta foi batida. E um padeiro que estava com uma carroça entregando
havia acidentado a carroça na frente da casa de Oswald Smith. E o pão daquela manhã não poderia ser entregue para os clientes, então todas aquelas crianças ganharam a refeição de graça de pão naquela manhã. Por quê? Porque Oswald Smith tinha a revelação de que Deus é provedor. O que eu quero que você entenda é que a nossa maturação com Cristo, ela está relacionado ao nível de revelação que nós temos dele. E o que eu diria é que grande parte de nós, se tem a revelação do Cristo crucificado, já é muito. Eu digo que muitos de nós não conseguem nem compreender a obra de Cristo na cruz profundamente. O amor de Deus derramado na cruz do Calvário. O Filho que levou sobre si as nossas iniquidades e pecados. Nós temos dificuldade de ter revelação da salvação que recebemos. Quanto mais de tantas outras metáforas e linguagens bíblicas que nos apontam para coisas ainda muito mais profundas com o Senhor. Falando de revelação e de entendimento de quem Deus é, eu entendo e compreendo que dentre muitas, talvez essas 5 revelações de quem Deus é, essas 5 metáforas bíblicas de quem Deus é, seja uma das principais a percorrermos e buscarmos durante a nossa vida. Primeira, cruz. Repita comigo, cruz. Precisamos conhecer o Jesus Salvador. Amém? Repita comigo, trono. Precisamos conhecer o Cordeiro que foi morto, mas está sentado no trono do universo. É o leão da tribo de Judá que venceu. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que dá ordem aos seus anjos, aquele que chama o nome pelas estrelas. Nós não servimos a um Deus que está pregado no madeiro, nós servimos a um Deus que está vivo e governa sobre tudo e sobre todos. Precisamos entender isso, meus irmãos. Governos, políticas, partidos, ideologias não estão acima do nosso Senhor. Nada foge ao controle do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor sentado em alto e sublime trono. E naquele dia, ele entendeu. Uzias é servo do Senhor. Existe um rei sobre Uzias. Existe um rei sobre o universo. Existe um rei sobre Israel. Precisamos entender isso, meus irmãos. Nesses anos de política acirrada, não discuto as motivações, mas eu percebo quantos irmãos que se entregaram ao desespero, como se a nossa esperança e futuro estivesse na mão de um partido ou um político. Misericórdia, nós servimos ao Rei dos Reis, nós servimos aquele que está sentado no alto e sublime trono. Precisamos entender quem é o nosso Deus. Amém? Repita comigo, sofá. Esse Deus que está sentado no trono, Ele não nos chama mais de servos, nos chama de amigos. É maravilhoso saber que somos amigos de Deus. De que o nosso Deus não é um Deus impessoal, um Deus que ama ouvir a nossa voz, um Deus que ama ouvir o nosso lamento, um Deus que ama as nossas alegrias, um Deus que celebra quando você namora ou casa, um Deus que chora no meio da sua dor, um Deus que está com você no dia difícil e no dia bom. Temos um Deus que é nosso fiel amigo. Repita comigo, mesa. Nós fomos chamados filhos de Deus, adotados como seus filhos. Precisamos conhecer o Deus que é o nosso Pai. E se os pais terrenos sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial.
Se o filho lhe pedir um pão, de forma alguma lhe dará uma pedra. Deus sabe dar boas coisas aos seus filhos, amém? Repita comigo, recâmara. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. O Deus que quer casar-se com o seu povo. Na tradição cristã brasileira, houve-se um tempo muito especial, que foi no fim da década de 90, início dos anos 2000, com a ascensão de alguns ministérios de adoração que fluíram no Brasil de uma forma muito poderosa, e que trouxeram verdades bíblicas profundas acerca da paternidade de Deus. Ministros como David Keelan e entre outros, ministraram à nação brasileira falando sobre um Deus que é Pai. E canções como Abraça-me eram tocadas repetidamente durante horas e horas, e as pessoas choravam porque estavam entendendo a paternidade de Deus. Isso é maravilhoso. Precisamos conhecer o Deus que é o nosso Pai. Talvez você seja um filho órfão, e eu quero dizer a você que você só é filho órfão de sangue, mas de eternidade você é filho de Deus. Ainda que pai e mãe lhe abandone, Deus jamais te abandonará. Talvez seu pai não foi tão bom, mas nós temos um bom Pai que se importa conosco e que cuida de cada um de nós. E sabe, eu penso que muitos se apegaram à revelação da paternidade de Deus e pensaram que isso era tudo. Era o clímax, era o topo do monte. Mas aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus é que o fim é Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 19, o que nós vemos no tempo do fim é o noivo casando-se com sua noiva. A plenitude da maturidade cristã não é quando nós entendemos que Deus é nosso Pai. A plenitude da maturidade cristã é quando estamos adornados e preparados para nos encontrarmos com o nosso noivo face a face e vivermos com Ele para toda a eternidade. É para esse lugar que Cristo quer nos levar. Se ao longo da narração bíblica nós conhecemos o Deus Salvador, conhecemos o Deus Rei, conhecemos o Deus Amigo, conhecemos o Deus Pai, Deus quer nos levar, por fim, a conhecermos o noivo e nos apaixonarmos pelo noivo. Termos os olhos fitos no noivo e não desviarmos nossos olhos dele. Gênesis é o princípio, Apocalipse é o fim. Gênesis é o canteiro de obras, Apocalipse é o prédio feito. Em Gênesis nós vemos um Deus que está começando a fazer uma obra. Em Apocalipse nós vemos um Deus que concluiu a sua obra. E a conclusão da sua obra é chamada de bodas do Cordeiro. Se você está com a sua Bíblia, abra em Apocalipse no capítulo 19, no verso de número 7. Olha o que o texto bíblico nos diz. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já se preparou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve,
Bem-aventurado, feliz são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, fala conosco, encoraja-nos, conduza-nos à santidade, adorna-nos e nos prepara para as bodas do Cordeiro. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós de modo sobrenatural nessa noite, revelando o noivo para a noiva, fazendo-nos apaixonar pelo noivo, ter os nossos olhos somente nele, não desviarmos o nosso olhar com as coisas deste mundo. Eu clamo a Ti, ó Pai, mostra-nos o noivo. Queremos nos apaixonar pelo nosso Senhor. Em meio a tantas paixões, nós clamamos, revela-nos um noivo. Fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra revelação, ela é uma palavra que me chama muita atenção. Porque revelação significa literalmente tirar o véu. Algo que estava encoberto e que é descoberto. Para nós, essa palavra ela não tem tanto sentido. Mas para pessoas mais antigas, essa palavra tem muito sentido. Por exemplo, os avós da minha esposa, inclusive seu avô já falecido, se conheceram de uma forma muito curiosa. Isso prova que os crentes estão à frente do seu tempo. Eles eram letos e vieram da Letônia na época da invasão comunista. E aí então vieram ao Brasil foragidos do comunismo. Ela foi para o sul do Brasil, Santa Catarina, e ele, o avô, ficou perto da região de São Paulo, em uma comunidade leta que vivia lá. Então o avô e a avó cresceram dentro do ambiente da igreja, eles eram batistas. A igreja na Letônia estava vivendo um avivamento nesses dias, eles vieram para cá ainda que fugidos do comunismo, mas com o coração em chamas para plantar igrejas e avançar com o reino de Deus sobre o Brasil. E as igrejas batistas daqueles dias tinham um boletim informativo que circulava em todas as igrejas daquela aliança de igrejas. E olha só como os crentes estão à frente do seu tempo. Os irmãos que eram solteiros colocavam uma espécie de currículo no informativo da igreja, se apresentando, dizendo: meu nome é tal, tenho tanto tempo de vida, trabalho com isso, sonho com isso, sirvo em tal departamento da igreja, e assim por diante. Porque acredite, naquela época não havia redes sociais, não havia celular, não havia nem telefone, era carta, correspondência. E os crentes estavam lá muito antes do Tinder existir, já fazendo Tinder Gospel, olha que maravilha. E aí então, a avó da Lari viu o currículo, a apresentação do avô,
Ele falou: olha que rapaz interessante. E os dois começaram a trocar cartas. Durante alguns meses eles trocaram cartas e, obviamente, se não havia nem telefone, o transporte era muito mais difícil ainda. E com isso eles decidiram não trocar nenhuma fotografia, mas se conhecerem no dia do casamento. Então, no dia do casamento, depois de alguns meses se conhecendo por troca de cartas, olha só, muito antes de casamento às cegas, os crentes já estavam à frente do tempo, tá entendendo? No dia do casamento, o noivo entrou e a noiva estava com véu. Você está entendendo? O noivo subiu ao altar, o pastor celebrou o casamento e no final do casamento, então ele disse: agora o noivo pode tirar o véu da noiva e beijar a sua noiva. Uau! Imagine se é um tribufu, irmãos. Glória a Deus, que Deus é misericordioso, gracioso, fiel com aqueles que o buscam. E ele tirou o véu e se apaixonou pela noiva, e os dois viveram a vida toda juntos. Ele faleceu sendo pastor, na verdade faleceu orando, inclusive, e tem uma história linda como família e tudo mais. Mas o que eu quero destacar nessa história é o mistério que existe por trás do véu. Da noiva que não conhece o noivo. E que de repente, quando conhece o noivo, se apaixona pelo noivo. Comigo aconteceu algo muito curioso. E eu não acho que isso é regra, essa é a minha experiência, mas comigo aconteceu. Eu lembro que eu havia me convertido de uma adolescência bem conturbada. E aí, depois de alguns meses de conversão, caminhando com Jesus de modo muito sério, eu estava encostado na parede da igreja e de repente uma menina entrou. E quando aquela menina entrou, eu tinha 17 anos de idade. Eu olhei para ela e estava um amigo meu do meu lado, que inclusive hoje ele é pastor comigo lá no Rio Grande do Sul. Eu olhei para ele e disse: eu vou casar com aquela menina. E eu me apaixonei por ela. Naquela mesma semana essa menina veio atrás de mim no Orkut. Que Deus o tenha. O Orkut ajudou muita gente. Ela veio atrás de mim no Orkut, a gente começou a conversar. E poucos meses depois a gente estava namorando. 2 anos depois nós estávamos nos casando. Eu vi ela e eu me apaixonei por ela. O que eu quero dizer é que muito da nossa passividade em relação a Cristo está relacionado com a nossa falta de revelação de quem é o nosso noivo, de quem é o Deus com quem vamos passar a eternidade toda, de quem é aquele que nos chamou das trevas para a luz. E por isso precisamos crescer em revelação de quem é o nosso noivo. Aos moldes dos tempos bíblicos, o casamento não acontecia de modo instantâneo. Todo casamento era antes uma promessa. Olha a história de Isaac, você vai ver isso. Olha a história dos personagens bíblicos e você vai ver isso. Todo casamento, antes de ser um casamento, ele é uma promessa. E deixa eu lhe falar algo. Deus prometeu casar-se com aquele que nele crer. Isaías 62:5 fala isso. Assim como uma jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Deus, em seu eterno amor, graça, bondade e misericórdia, quis se casar conosco. E obviamente que essa metáfora é uma metáfora maravilhosa,
Porque a aliança e o relacionamento mais profundo que um ser humano pode ter é um relacionamento entre marido e mulher. Não existe relação mais profunda, não existe intimidade maior do que um marido tem com sua esposa e sua esposa tem para com o seu marido. E o que eu quero que você perceba é que quando Deus nos pede em casamento, prometendo casar-se conosco, o que Ele está fazendo é se oferecendo a nós, é se entregando a nós, é dizendo: eu quero dar a minha vida a vocês, para viver com vocês para toda a eternidade. Quantos acham isso maravilhoso? Agora, como nos dias bíblicos, entre a promessa e as bodas, existe um intervalo, que na nossa cultura nós chamamos de noivado, mas que na cultura judaica nada mais é do que um tempo de espera. O tempo de espera é um tempo aonde a noiva e o noivo devem se guardar e se preparar um para o outro. O tempo de espera, o noivado, é o tempo onde a noiva deve se adornar, o noivo deve se preparar, para então chegar o dia do casamento. E deixa eu lhe falar algo, nós estamos como igreja vivendo nesse tempo de espera. O noivo prometeu que virá. Jesus pediu a sua noiva em casamento. A promessa foi feita. E agora nós estamos em um intervalo esperando que o noivo venha. E aqui eu quero te convidar a abrir o texto bíblico em Ezequiel, no capítulo 16, no verso de número 8. O profeta Ezequiel, usando a metáfora do casamento de Deus com o seu povo, diz: quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez, pronunciei meus votos de casamento, fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda com lindos bordados e sandálias feitas de mais excelentes couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou a mais linda do que nunca. Parecia uma rainha e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. O que o profeta Ezequiel está dizendo é que o Senhor adornou, preparou profeticamente a sua noiva e a tornou ela mais bela do que todas, tornou ela mais enfeitada do que todas. Acessórios de prata, de ouro, brincos, roupa de linho fino. Ela foi equipada, foi preparada pelo noivo para as bodas do noivo. O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo num tempo de espera.
E se estamos vivendo um tempo de espera, a pergunta que eu lhe faço é: você está se preparando para o encontro com o Senhor? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que disse que se casaria conosco não vai fugir no altar. Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar o seu povo. Nesse tempo de espera, a noiva precisa se apaixonar pelo seu noivo e fazer dele o seu maior alvo, fazer dele a sua maior ambição, o seu maior desejo. Quantos aqui já são casados? As noivas, grande parte delas, não todas, entendem o que eu estou falando. É muito engraçado, porque quando existe uma oficialização de um pedido de casamento e o preparo para o casamento, as noivas fazem dieta, cuidam da pele, e fazem não sei o que no cabelo, e é skincare, e é não sei o que lá, é um monte de coisa maluca, que elas fazem porque estão apaixonadas. Elas querem estar preparadas para o seu noivo. Elas querem estar preparadas para se encontrar com o seu noivo no dia do seu casamento. Apaixonada. E a pergunta que eu te faço é: você está apaixonado por Jesus? Você é apaixonado por Ele? Você está se preparando para encontrá-lo? As bodas do Cordeiro, meus irmãos, não será avisada. O noivo virá. E quando ele vir, ele buscará a sua noiva preparada. E a pergunta que eu te faço é: você está preparado? Você é a noiva preparada para encontrar-se com o Senhor? Se o Senhor voltar ainda essa noite, como na parábola das 10 virgens, você tem óleo e azeite aguardando a chegada do noivo? Ou você está distraído com as coisas do mundo? Ou tendo a promessa de casamento com o Senhor, você está distraído com as coisas daqui, com as cobiças da carne, com a concupiscência dos olhos, com as paixões da carne? Os teus olhos estão fixos no noivo? Porque o que eu quero que você entenda é que o noivo está vindo. E ele não tarda. Ele está vindo para buscar a sua noiva. Eu não sei dizer se essa noite, ou semana que vem, ou daqui 1 ano, ou daqui 100 anos. Mas uma coisa eu sei: cada dia que passa está mais perto de a noiva se encontrar com seu noivo e as bodas do Cordeiro serem celebradas. O noivo está vindo para se encontrar com a sua noiva. E se não entendermos que cristianismo não se trata de sermos apenas salvos do inferno, que cristianismo não se trata de um passe para o céu e a liberdade do inferno somente, enquanto não entendemos que cristianismo não se trata em termos um Pai amoroso que nos dá boas coisas, enquanto não entendemos que cristianismo se trata de nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor, a nossa vida cristã será medíocre, a nossa oração será medíocre, a nossa santidade será medíocre, porque ela não tem objetivo. Sabe qual é o objetivo de nos santificarmos? O objetivo de nos santificarmos é encontrarmos com um noivo. Sabe qual é o motivo
de buscarmos ao Senhor. O motivo é porque o Senhor está vindo buscar a sua noiva. E aqueles que estiverem preparados cearão junto com Ele as bodas do Cordeiro e viverão eternamente com Ele. E talvez você não entenda o que significa essa metáfora de casar-se com o Senhor. E dentre tantas coisas que eu poderia falar, eu quero citar 3 bênçãos relacionados a essa união eterna com o nosso Deus. Primeira bênção, uma aliança eterna. Quando nos encontrarmos com o Senhor, viveremos eternamente. Você sabe o que é eternidade? Eternidade é aquilo que não tem fim. Viveremos eternamente com Ele. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nos governará com justiça e juízo. Viveremos o novo céu e na nova terra, aonde não haverá mais doença, tristeza ou morte, porque as coisas velhas se passaram e novas, todas as coisas se fizeram. Estaremos eternamente seguros do Senhor. Mães não chorarão mais a perda de filhos. Filhos não chorarão mais a perda dos pais. Nós não mais ouviremos no noticiário notícias de corrupção, violência ou guerra, porque viveremos eternamente com o nosso noivo, e eternamente estaremos seguros nele. Não apenas isso, quando a Bíblia fala que nos casaremos com o Senhor, o que ela está dizendo é que nós seremos um com o Senhor. Gênesis 2:24 diz, portanto deixará o homem casa de pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Essa metáfora do casamento. Efésios capítulo 5 diz que Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para adorná-la e prepará-la como noiva santa para as bodas do Cordeiro. O que eu quero que você entenda é que quando a Bíblia diz que Cristo é o nosso noivo e que nós nos casaremos com Ele, o que a Bíblia está ilustrando é uma plena unidade com o Senhor para toda a eternidade. Em outras palavras, aquilo que é de Deus também será nosso para toda a eternidade. Usufruiremos de todas as bênçãos, de toda a graça, de todo o favor para toda a eternidade. Homens, mulheres, não mais terão que conquistar o sustento com o suor do seu rosto. O trabalho será um prazer e um privilégio, porque viveremos eternamente em plena unidade com o nosso Senhor, junto com Ele, sendo um com Ele. Não apenas isso, quando a Bíblia fala que a noiva se casará com o noivo, o que ela também está nos dizendo é que nós usufruiremos da plenitude do prazer e da satisfação com o Senhor. Isso fala-nos sobre uma vida cheia, sobre uma vida plena. Eu não sei se você já teve aquele tipo de experiência com Deus, que ao fim dela você diz, um dia aqui vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Quem já teve esse tipo de experiência? Do tipo, Senhor, pode apagar a luz, a gente fica por aqui mesmo. Eu falo isso na qualidade de alguém que já usou todo tipo de droga. Eu falo isso na qualidade de alguém que viveu todo tipo de depravação sexual na minha adolescência. Eu falo na qualidade de alguém que já foi para todo tipo de festa que você pode imaginar, desde rave, a micareta, a pagode, a qualquer coisa.
A minha adolescência foi bem intensa e bem conturbada, em busca de prazer hedonista a todo tempo. Mas um dia, o Senhor me atraiu. E quando Ele me capturou, não era sobre som, não era sobre êxtase físico, era sobre plenitude, sobre alegria, sobre satisfação plena, sobre razão de existência, sobre uma alegria que não acaba de manhã porque você está muito mamado, e aí você fica com dor de cabeça na ressaca. Eu estou falando de uma alegria, uma satisfação plena. É sobre isso que a Bíblia está dizendo a respeito do nosso casamento com o Senhor. O que a Bíblia está falando a nós, que as bodas do Cordeiro anunciam uma eternidade de satisfação, de prazer eterno. Talvez você pense que Deus é inimigo do nosso prazer. Não! Pelo contrário, Deus é o maior comprometido em nos dar prazer. Deus é o maior comprometido em nos dar alegria. Deus é glorificado pelo fato de nos alegrarmos. O problema é que as nossas alegrias, prazeres e satisfações momentâneas e passageiras nos distraem da verdadeira alegria, prazer e satisfação eterna que o Senhor tem preparado para nós. Quando a palavra fala que nos casaremos com o noivo, o que ela está falando é sobre deleite. O que ela está falando é sobre prazer, sobre alegria eterna. E diante disso, quando a noiva irá se casar? O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, diz que o Senhor não tarda, como alguns dizem, mas Ele espera que muitos cheguem ao arrependimento. Quando o noivo virá? O noivo virá quando a noiva for madura. Quando o noivo virá? Quando a noiva estiver adornada, preparada para as bodas do Cordeiro. Sabe o que é maravilhoso do texto de Ezequiel que nós lemos e também Apocalipse 19 que nós lemos? Que ambos os textos deixam muito claro que aquele que fornece-nos o que é necessário para nos prepararmos para as bodas do Cordeiro é o próprio noivo. Não sei se vocês repararam isso. É o noivo que fornece linho fino, é o noivo que fornece óleo, é o noivo que fornece limpeza, é o noivo que fornece ouro, é o noivo que fornece prata, é o noivo que fornece todas as coisas. Para quê? Para que nos preparemos para as bodas do Cordeiro. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida, não é sobre a sua vida, é sobre a sua eternidade. O que eu quero dizer é que toda a graça que Deus tem derramado sobre a sua vida, não é para te entreter enquanto você está aqui. O que eu quero dizer é que todas as posses, todos os recursos emocionais, espirituais, físicos, toda a revelação, todo o entendimento é sobre a eternidade. Até porque, como diria C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que temos recebido do Senhor tem um único propósito. Qual o propósito? Nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor. Mas sabe o que por vezes eu vejo muitos irmãos fazendo com aquilo que o Senhor tem lhes dado? Pensado que aquilo que o Senhor tem lhes dado tem como fim o aqui, o agora, eles próprios.
E Jesus está nos abençoando, está cuidando de cada um de nós, para que apaixonados por Ele, nos preparemos para nos encontrar nas bodas do Cordeiro e nos casarmos com Ele para toda a eternidade. Quantos aqui querem encontrar o noivo? A plenitude do relacionamento com Deus é quando nós estivermos maduros e preparados para nos encontrarmos com Ele. Vida com Deus, meus irmãos, é muito mais do que aquilo que vivemos aqui. É necessário uma eternidade toda para vivermos tudo o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Você crê nessa palavra? Coloque-se em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Levante suas mãos aos céus. Eu quero orar ao Senhor, pedindo que Ele nos atraia como sua noiva. Você quer ser atraído pelo Senhor? Espírito Santo, revela-nos o noivo, tira-nos o véu, para que enxerguemos o amado, o desejado das nações. Ah, Senhor, não permita-nos vivermos uma vida apática enquanto aguardamos o nosso encontro contigo. Atrai os nossos olhos, Jesus. Queremos nos apaixonar. Queremos nos apaixonar. Queremos nos apaixonar por Ti, Jesus. Ah, Jesus, tira as nossas distrações, para que enxerguemos a beleza da Sua santidade. Espírito Santo, venha sobre jovens, adolescentes que aqui estão essa noite. Abra os olhos deles para que eles enxerguem a beleza da Sua santidade, Jesus. Como Tu capturou o meu olhar há 18 anos atrás, captura o olhar desses jovens adolescentes hoje. Jesus, derrubamos todas as nossas paixões, todos os nossos ídolos, porque não há ninguém mais precioso do que o Senhor. Não há nada, 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 nada nos céus, na terra ou debaixo da terra que seja digno da nossa devoção, da nossa espera, da nossa ambição. Jesus, queremos nos apaixonar por Ti. Desperta a Tua noiva. Desperta a Tua noiva.
Desperta a tua noiva para que ela se prepare para o encontro contigo, Jesus. Dá-nos paixão por ti, Jesus. Noivo amado, aguardado, esperado, dá-nos paixão por ti, Jesus. Cura-nos o nosso coração dividido. Liberta-nos da nossa mente dividida. Atrai a nossa total afeição. Atrai o nosso total desejo por ti, Jesus. Queremos te amar com toda a alma, com todo entendimento, de todo o coração, com todas as nossas forças. O Senhor não é um meio para que vivamos uma vida aqui satisfatória. O Senhor é a própria satisfação. O Senhor não é um meio para que sejamos abençoados. O Senhor é a própria bênção. Tu és o pão que desceu do céu, a água da vida que sacia a sede. Oh Pai, atraia-nos a Ti. Corteja a Tua noiva. Que as paixões deste mundo sejam ofuscadas diante do brilho dos Teus olhos, Jesus. Que os ídolos deste mundo sejam extirpados diante da beleza da Sua santidade, Senhor. Queremos nos apaixonar por Ti. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvirmos a Sua doce voz. Abra os nossos olhos para vermos a Sua beleza. Abra o nosso coração para sentirmos a Tua presença. Ah, noivo aguardado e esperado, não permita-nos nos distrairmos no tempo de espera. Nesse intervalo que aguardamos as bodas do Cordeiro, não permita que os nossos olhos se distraiam. Não permita-nos, ó Pai, nos distrair com as Tuas bênçãos. Não permita-nos distrair com o Teu favor. Que saibamos que o ouro, a prata, o óleo, o vinho, tudo que temos recebido é para que nos preparemos para Ti. É para que aguardemos ao Senhor, e não para que adoremos essas coisas, não para que depositemos nosso coração nelas. Jesus, santifica-nos. Santifica-nos, Jesus. Derruba os nossos ídolos. Queima os outros amores. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor.
Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Há 18 anos atrás, Jesus me alcançou. Os meus olhos foram abertos, os meus ouvidos foram abertos, e eu contemplei o Senhor. Foi a experiência mais poderosa que eu já vivi, mais incrível, mais inexplicável que eu vivi. Meu coração estava tomado de incredulidade, a minha vida dominada pelo pecado. E de uma forma abrupta, em uma madrugada, Jesus tocou meu coração. E quando Ele tocou meu coração, tudo perdeu valor. Tudo perdeu valor. Volta e meia algumas pessoas me perguntam: pastor, como eu faço para vencer tal pecado? Eu tenho um curso para homens com ênfase na liberdade contra a pornografia. E muitos me perguntam: como que eu faço para vencer a pornografia? E ainda que obviamente tenham técnicas comportamentais, físicas para te ajudar a vencer esse comportamento, sobretudo, a vitória contra a pornografia é espiritual. Quando você ama ao Senhor mais do que tudo, a pornografia se torna pequena diante da beleza do Senhor. Eu vivi uma adolescência, como falei anteriormente, depravada, e de repente eu me vi me libertando do uso de drogas, me libertando da noite, me livrando da imoralidade sexual, ao ponto de logo eu, que não conseguia ficar sozinho, orar ao Senhor dizendo: Deus, se você quiser,
eu não quero casar, eu não quero ter mulher, eu quero me dedicar à tua obra e ser um missionário aonde você quiser, e é isso que eu quero para a minha vida. O Senhor conheceu minha fraqueza, e depois de alguns meses me deu a minha esposa. Meus olhos foram atraídos por ela, eu me apaixonei por ela. Esse ano nós fazemos 16 anos de casamento. E algumas pessoas me perguntam: pastor, você já foi tentado por outras mulheres? E sabe, de verdade não. Porque no fundo, eu só tenho olhos para minha esposa. A minha esposa é a única mulher que existe para mim. Ela é incomparável. Perdão aí, mulherada, mas vocês ficam no retrovisor. Porque ela atraiu meus olhos. Jesus atraiu os meus olhos. No Natal do ano passado, a avó da Letônia, que eu mencionei a vocês, estava comemorando o Natal em família junto conosco. E ela falou uma coisa para os meus filhos, tão poderosa, tão simples, mas tão poderosa. Ela já está numa idade bem avançada, e aí ela levantou a mão no meio da reunião e falou: eu quero falar uma coisa. E aí toda a família deu a voz a ela e falou: pode falar. Ela falou: eu já tenho 87 anos, e eu quero dizer para vocês, meus bisnetos, eu descobri o segredo da vida. Sabe qual é o segredo da vida? Eu me apaixonei por Jesus quando eu tinha 13 anos. E desde os meus 13 anos, Jesus é o motivo de cada dia que eu vivi na minha história. E eu estou esperando me encontrar com Ele. Mas eu preciso dizer para vocês, meus bisnetos, que na vida muitas coisas vão tentar chamar a atenção de vocês, mas a única coisa que realmente tem valor é Jesus. Não tire os olhos dele. Aquilo foi tão poderoso, porque foi as palavras de alguém fiel ao Senhor ao fim da sua vida. Alguém que, como o apóstolo Paulo pode dizer, combati o bom combate, guardei a fé. E ao fim da vida, a única coisa que ela tem a dizer é: Jesus é minha única paixão. Jesus é o motivo da minha vida. E é com Ele que eu vou viver eternamente. Meu irmão, não se distraia com as coisas da vida. Não se distraia com as bênçãos de Deus. Não se distraia com os outros prazeres. Não se distraia com as outras coisas. Olhe para Jesus. Cultive seu amor, sua paixão por Ele todos os dias. De tal maneira que, como a avó da minha esposa, ou como o apóstolo Paulo, você possa ser encontrada como noiva adornada, quando vermos face a face o Senhor. Amém? Você deseja isso para a sua vida? Deixa eu orar por você. Estenda suas mãos como recebendo. Senhor, nós cremos nas tuas promessas. Cremos que tu virá para nos buscar. O teu olhar nos atraiu. As tuas palavras nos convenceram. E eu clamo a Ti, Pai. Ajuda-nos como povo Teu, como igreja Tua, a preservarmos a nossa fé, o nosso amor, somente por Ti, Jesus.
que Tu sejas a razão da nossa adoração, que Tu sejas o motivo do nosso levantar, que Tu sejas a razão do nosso deitar, que Tu sejas o motivo dos nossos planos, que Tu sejas a razão da nossa prosperidade, que Tu seja o motivo da nossa família, que Tu sejas a razão da nossa vida, para que ao fim possamos ser encontrados fiéis e adornados para nos encontrarmos contigo. Abençoa-nos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe.